Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula. E nessa aula a gente vai falar sobre mudanças de variáveis. Então nas aulas anteriores a gente aprendeu como calcular integrais, múltiplas, integrais inteiradas, como achar a região de integração, como fazer a mudança, inverter a ordem de integração dentro de uma integral múltipla, tá? Entendemos como calcular área, como calcular volume utilizando integrais múltiplas. E agora a nossa ideia é estudar mudanças de variáveis, essas mudanças que vão facilitar na hora do cálculo dessas integrais. Então a ideia é utilizar mudanças de variáveis que simplifiquem a região de integração. Então a ideia é que essas mudanças de variáveis tornem a região de integração mais simples e, consequentemente, a integral fique mais simples de calcular. Então a gente tinha lá no cálculo 1, a gente tinha, não, na verdade no cálculo 2, a gente tinha o teorema que falava sobre mudança de variáveis em integrais de funções de uma variável, que dizia o seguinte, que se eu tenho integral de φ de A até φ de B de f de x dx, eu posso fazer uma mudança de coordenada da forma x igual a φ de u. Então eu vou ficar com f de φ de u, φ' de u, du. Então se o x é φ de u, então quer dizer que o dx é φ' de u du. Tá? E se o x é φ de A, então o u é A. E se o x é φ de B, então o u é B. Tá? Então eu podia fazer esse tipo de mudança de coordenada. Tá? E aí sempre que a derivada nos pontos aí deste intervalo de integração fosse diferente de zero. Tá bom? Então vimos anteriormente que por meio de transformações, a gente viu porque por meio de transformações a gente pode transformar regiões do plano complicadas em regiões mais simples, tá? Então, por meio de transformações, podemos transformar regiões complicadas em regiões simples. A gente viu lá nas primeiras aulas, tá? A gente viu que tem transformação que leva uma determinada região em outra e faz esse tipo de transformação, então a ideia é utilizar, ter uma versão desse tipo de teorema, só que agora para funções, para transformações do Rn para o Rn, tá? Para facilitar na hora da gente calcular a integral em cima dessa nova região. Tá? Então uma das dificuldades no cálculo de integrais múltiplas é a região, depende da região. Se a região for uma região simples, vai ser uma integral mais simples de calcular. Agora, se a região for mais complicada, vai ser uma integral mais complicada de calcular. Tá? Então, a região de uma integração é um fator de complicação na hora de calcular uma integral múltipla. Tá? Então, agora no caso, a gente está em Rn, a gente quer uma troca de variáveis corresponde uma troca de variáveis aqui, uma mudança de variáveis aqui no Rn, ela corresponde a uma transformação do Rn no Rn, ou seja, uma transformação t que sai do Rn e chega no Rn. Então vamos ver agora a seguir um teorema, que é o teorema da mudança de variáveis para integrais múltiplas. Tá? Isso vai ajudar muito para a gente poder simplificar regiões de integração e simplificar consequentemente as integrais. Tá? O que a gente vai utilizar muito nesta aula são aqueles exemplos que a gente viu lá no começo, que são transformações que dão as coordenadas polares, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Então o teorema que nos dá as mudanças de variáveis é o seguinte. Então esse teorema fala o seguinte, seja t saindo de um certo conjunto, que é o domínio dessa transformação, dt, contido no Rn, chegando no Rn, uma transformação de classe C1. Certo? Então ela tem derivada, ela é contínua, tem derivadas e suas derivadas são contínuas. Agora eu vou considerar B um subconjunto desse dt, do domínio da transformação t, um conjunto limitado, então ele não explode, está dentro de uma bolinha, e que tem fronteira contida num número finito de conjuntos suaves. Então, ou seja, a sua fronteira é um conjunto de medida nula. É isso que ele quis dizer aqui.
Tá? Então é a união finita de conjuntos suaves. Suponhamos então que B e sua fronteira, né, estejam contidos no interior do domínio da transformação T e que T seja injetora em B, tá? Então T tem que ser injetora sobre o conjunto B. E segundo, o determinante da jacobiana de T tem que ser diferente de zero em todo ponto de B. Tá? Então ela tem que ser injetora em B e o determinante da jacobiana tem que ser diferente de zero em todo ponto do conjunto B. Então se a função f, que é a função que a gente quer integrar, né? T vai ser a mudança de variável e f é a função que eu quero integrar. Se essa função f que eu quero integrar ela for limitada e contínua na imagem da transformação T, então a gente tem que a integral. Então, em vez de fazer a integral sobre esse conjunto, né, T de B, então, em vez de fazer a integral sobre esse conjunto, a gente pode olhar para a composta. Então, eu tenho aqui no domínio da minha transformação T, eu tenho um conjunto B, né, contido no domínio da minha transformação T. Um conjunto de tal forma que a fronteira dele tem um conjunto de medida nula, né? Está contido numa união finita de conjuntos suaves. Então, eu tenho esse conjunto aqui. Tenho essa transformação, né? Aqui eu estou no Rn, estou indo para o Rn. E aqui no Rn a gente tem, então, a imagem desse conjunto aqui já fica um conjunto diferente. Aqui. Tá? Esse conjunto T de B. Tá? Então, o que acontece? Integrar a função, e a função f está definida sobre esse Rn. Então, integrar a função f sobre esse conjunto é a mesma coisa que integrar a composta, né? Então, a função composta, vezes o determinante da jacobiana sobre esse conjunto B. Tá? Então, a ideia é essa, né? Você pega essa transformação aqui, então integrar a minha função sobre esse conjunto é a mesma coisa que integrar a composta sobre esse conjunto com essa condição aqui, ó, vezes o determinante da jacobiana. Então, olha só, a ideia com o caso de para funções de uma variável é muito parecida, porque é integral da composta e lá dentro da composta a gente tinha a derivada, né? Então, o determinante da jacobiana vai substituir o valor da derivada da mudança de coordenadas. Tá? Então essa que é a diferença e esse que é o nosso teorema aqui. Então a integral sobre t de b de f, ele vai ser igual a integral sobre b da f composta com a t vezes o módulo do determinante da jacobiana de t. Aí temos uma observação que o teorema ainda continua válido, né? Ainda é verdadeiro, se as condições I, que é t ser injetora sobre o conjunto B, e 2i, que é o determinante da jacobiana ser diferente de zero para todo ponto em B. Então, se essas duas condições não valerem para conjuntos suaves dentro de B. Então, se existirem conjuntos suaves dentro de B, onde a função não é injetora e o determinante da jacobiana é diferente, o determinante da jacobiana é igual a zero nesses conjuntos suaves dentro de B, o teorema ainda continua válido, porque ele vale, né, para esse conjunto B, exceto num número finito de conjuntos suaves. Tá? Então eu poderia ter essas duas condições aqui, não valendo para um conjunto de medida nula, né? Não valendo para uma união de conjuntos suaves, tá bom? Então é a mesma ideia lá que a gente tinha lá na integral, né? Lembra lá na integral que a gente conseguia fazer a mudança de coordenada, mesmo que essa mudança não valesse lá para um número finito de pontos. Então o número finito de pontos lá naquele caso era o nosso o número finito de conjuntos suaves. Então, o conjunto suaves aqui, para integrais múltiplas, faz a função de pontos lá para a integral de uma variável. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Tá? Então, o teorema continua válido mesmo se as condições I e 2i não valerem em conjuntos
conjuntos suaves.